Hoje, a gente vai fazer um mergulho profundo e fascinante direto no material original, que explora as experiências cotidianas da mente humana. E olha, não se trata apenas de uma teoria distante, não. É uma investigação real sobre como a própria realidade toma forma diante dos nossos olhos, momento a momento. Ao longo da nossa análise de hoje, vamos desvendar exatamente como a mente se conecta com o mundo, estruturando tudo através de conceitos absolutamente brilhantes que simplesmente transformaram a filosofia moderna. E para ancorar essa filosofia toda, é fundamental a gente começar com experiências bem concretas e cotidianas vividas em primeira pessoa, extraídas direto do texto. Imagina só a cena. O ato intensamente visual de ver um barco de pesca no mar enquanto o anoitecer vai caindo. Ou então o impacto sonoro, aquele barulho de um helicóptero zumbindo alto e se aproximando rápido de um hospital. Ou até mesmo a tensão física de andar com todo o cuidado ao redor de cacos de vidro quebrado na calçada. Todas essas situações parecem incrivelmente simples, né? Mas elas escondem uma estrutura de processamento extremamente complexa. Elas são o material bruto da nossa existência e o nosso exato ponto de partida. Então, aqui está o nosso roteiro de hoje. Número 1, o que é fenomenologia? 2, a disciplina da consciência. 3, dos fenômenos à fenomenologia. 4, a essência da intencionalidade. 5, noesis e noema explicados. E, fechando no número 6, a estrutura da consciência. Ponto 1. O que é fenomenologia? O estudo da experiência. A definição central é esta aqui. A fenomenologia é o estudo das estruturas da experiência consciente, vivida estritamente a partir do ponto de vista da primeira pessoa. Literalmente, é o estudo dos fenômenos, ou seja, as aparências das coisas exatamente como elas aparecem na nossa experiência. A questão aqui não é estudar o mundo físico usando a física ou o cérebro físico usando a biologia. É estudar como as coisas significam algo para quem as vivencia. É investigar a fundo como o mundo se apresenta para a mente humana. Ponto 2. A disciplina da consciência. Vivendo a experiência. A simplicidade dessas ações é fascinante. Eu vejo, eu penso, eu desejo, eu faço. O texto destaca muito bem que a característica definidora e ontológica da experiência consciente é que ela é vivida e realizada por um sujeito, e sempre, sempre na primeira pessoa. Nós não somos meros espectadores externos da experiência, nós passamos por ela. Essa característica vivida é o que garante essa perspectiva de primeira pessoa e é o pilar que sustenta toda a investigação fenomenológica. Ponto 3. Dos fenômenos à fenomenologia, a evolução histórica. E observando essa linha do tempo, a evolução é até bem rápida. A gente começa no século XVIII com Oettinger e Kant, numa época em que a fenomenologia significava basicamente uma teoria das aparências sensoriais, a forma como o conhecimento é construído. Depois, a gente dá um salto para 1889 com Franz Brentano, que trouxe o conceito revolucionário da psicologia descritiva e a ideia de que a mente sempre tem uma direção. É até curioso pensar quanto tempo a humanidade levou para perceber que precisávamos de uma ciência inteira dedicada só ao simples ato de experienciar coisas, não é? Pois é, isso preparou o terreno perfeitamente para Edmund Husserl, logo na virada do século, lançar suas famosas investigações lógicas. Foi ele quem transformou a fenomenologia nessa ciência rigorosa e moderna da consciência que a gente conhece hoje. Ponto 4. A essência da intencionalidade. A direção da mente. Aqui nós temos a regra de ouro que fundamenta tudo: a intencionalidade. Na filosofia, intencionalidade não significa ter o propósito ou a intenção de fazer algo no dia a dia, mas sim a propriedade da consciência de estar sempre direcionada para algo. Sério, toda experiência é a experiência de algo ou sobre algo. Um ato mental simplesmente não existe no vazio. Se há um pensamento, a gente pensa em algo. Se há percepção, percebe-se algo. A mente funciona, por natureza, como uma flecha que está o tempo todo apontada para um alvo no mundo. Para deixar isso super claro, o texto de origem usa um exemplo excelente e recorrente, a experiência de ver um eucalipto em uma praça. Vamos guardar bem a imagem dessa árvore agora. Pode parecer algo comum, mas ela vai servir como a âncora perfeita para a gente desvendar o mistério de como a intencionalidade se desdobra. Ponto 5. Noesis e noema explicados. O coração da teoria de Husserl. Vamos prestar muita atenção nisso. Isso aqui ilustra brilhantemente a genialidade do Husserl. Pensa nisso como se fosse um projetor de cinema e a sua tela.
Do lado esquerdo, a gente tem a noesis. A noesis é o processo ativo, subjetivo e intencional da consciência. É o próprio ato de ligar o projetor e jogar a luz. Já do lado direito, temos o noema. O noema é o conteúdo ideal e objetivo resultante. Seria a imagem específica do eucalipto aparecendo lá na tela do cinema. É o objeto na exata forma como ele é pretendido ou percebido pela mente. A ação e o significado caminham juntos o tempo todo, mas são coisas totalmente diferentes. Para solidificar ainda mais essa diferença, ajuda muito olhar para as raízes gregas que o próprio Husserl escolheu. Noesis deriva do verbo grego noeu, que significa ativamente perceber, pensar ou pretender. Está sempre ligado à ação. Por outro lado, noema funciona como substantivo resultante dessa ação. É o conteúdo fixo, o significado noemático. Ao separar o verbo, ou seja, a ação de ver, do substantivo, que é o conteúdo visto, Husserl conseguiu mapear com uma precisão absurda como a nossa consciência opera, sem confundir o processo mental com o objeto do mundo real. Ponto 6. A estrutura da consciência. Como a realidade é construída? Olha a fórmula completa funcionando na prática. Sujeito, ato, conteúdo e objeto. Voltando ao nosso eucalipto, temos o sujeito, quem observa, trazendo aquele ponto de vista inegociável de primeira pessoa. Depois vem o ato, a ação de ver, que é exatamente a nossa noesis subjetiva. Na sequência, temos o conteúdo, a compreensão imediata de que aquilo ali é um eucalipto com aquela casca descascando e não um pinheiro, por exemplo. Esse é o noema, o significado ideal. E, por fim, temos o objeto, a árvore real lá no parque, o alvo no mundo exterior. A grande maravilha dessa organização toda é que ela prova visualmente como a percepção da mente se encaixa perfeitamente no universo físico. Então, resumindo os passos mecânicos dessa estrutura genial, primeiro ocorre o ato puramente subjetivo da consciência, a noesis. Simultaneamente, o conteúdo ou conceito da experiência ganha forma, o noema. E é através dessa combinação, mediada por esse significado, que a experiência se projeta e vai direto em direção ao objeto no mundo, alcançando a tal da intencionalidade. É literalmente uma dança constante entre a nossa mente interior e a realidade material lá fora. Trazendo a nossa análise de volta ao comecinho, vamos olhar de novo para aquele barco de pesca ao anoitecer. O que antes parecia ser só uma observação comum do dia a dia, agora se revela uma verdadeira obra-prima de processamento fenomenológico. Tem um sujeito em primeira pessoa realizando o ato de observação visual, a gnosis, preenchendo a mente com o conceito de um barco ao anoitecer, o noema. Tudo isso direcionado firmemente para o oceano. Toda a complexidade do mundo repousa sobre essa estrutura contínua de significado. E para fechar o nosso material de hoje, fica aqui uma provocação baseada no que a gente acabou de ver do modelo de Husserl, analisando a realidade imediata. Qual é exatamente o noema da tela que está sendo observada neste exato momento? Essas ideias estruturais não estão presas em livros de filosofia. Elas estão acontecendo agora mesmo, estruturando a própria compreensão deste conhecimento. Até a próxima análise.